meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior, eu estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês a nossa devocional semanal, Igreja Batista do Parque das Nações. Gostaria de compartilhar um texto com vocês, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. O texto diz: quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto para seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse a outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os mortos, mas você vai anunciar o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. E Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. A versão que eu li aqui é da nova tradução da linguagem de hoje. E o texto fala de algumas pessoas que gostariam de seguir Jesus Cristo, e ele coloca alguns limites, algumas condições, e na verdade são pessoas aqui que de certa forma estavam proibidas de seguir Jesus, né? Porque tinham algumas questões ali que não estavam resolvidas dentro deles. O primeiro grupo aqui, o primeiro homem que se apresenta, representa o grupo de pessoas que estão apegadas à segurança das coisas que têm, das suas conquistas. O segundo grupo aqui, representado por este homem, são pessoas que ficam apegadas às questões culturais e à procrastinação. Quando aquele homem diz que gostaria de enterrar o pai primeiro, né, para depois seguir Jesus, ele estava ali cumprindo, né, uma determinação do povo judeu, mas no contexto aqui, de certa forma, os pais não estavam doentes, né? Então ele queria esperar que os pais morressem para depois seguir a Jesus. Então estava procrastinando, né, atrasando ali o fato de seguir Jesus, deixando para depois. E o último grupo aqui, representado pelo último homem, diz respeito a pessoas que estão apegadas às tradições e à sua família mais do que a Cristo, né? Aqui o texto está dizendo para que a gente abandone a nossa família, não. Mas qual é o valor que a gente dá em seguir a Cristo? Se a gente está dando mais valor a seguir a Cristo do que a família. Muitas pessoas não veem a Cristo colocando como desculpa a sua própria família. É disso que o texto está dizendo. No contexto aqui, Jesus está dizendo que há falta de comprometimento e desprendimento de algumas pessoas que dão desculpas mil e colocam outras prioridades que dificultam ali seguir o chamado, o seu comprometimento com Jesus e com a sua missão. É um resumo aqui para a gente de quão difícil mesmo é seguir Jesus e quão compromissado nós devemos estar em seguir o nosso mestre. É difícil e por vezes a gente olha para dentro da gente e observa essas barreiras, né? A gente coloca às vezes o conforto acima de qualquer coisa, a gente coloca as nossas desculpas, né? A gente vai deixando para depois, coloca as tradições da nossa família como uma barreira para que a gente não realize a obra de Cristo que deve ser realizada através das nossas vidas. É um texto que fala forte sobre o discipulado, sobre seguir Jesus. E aqui eu vou ler algumas coisas para vocês, para a gente finalizar. As palavras de Timothy Keller, ele diz: não podemos usar Deus para alcançar o que desejamos. Ele tem que ser o que nós desejamos. Deus tem que ser maior do que aquilo que nós desejamos para essa vida. Nós temos um alvo que é viver com Deus na eternidade, mas temos uma missão a cumprir. E o que isso implica para mim e para você? Primeira coisa, Cristo nos chama para um discipulado sofredor e sacrificial. A vida transformada e perseverança diante de todos os problemas que possam seguir. Às vezes a gente coloca os problemas e as circunstâncias como obstáculo para a gente realizar aquilo que Deus deseja. Segunda coisa, Cristo nos chama para um discipulado radical, que exige comprometimento total das nossas vidas. Não devemos colocar barreiras para cumprir o chamado de Cristo. Dietrich Bonhoeffer escreveu: quando Cristo chama um homem, ele ordena que este venha e morra. Comprometimento total, discipulado radical. Billy Graham afirmou: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Terceira coisa, Cristo nos chama para um discipulado permanente e perseverante, né? Jesus não aceita soldados de verão, nem crentes turistas, né? Discípulos turistas. Para Jesus não tem feriado. Jesus exige um comprometimento de vida total, vida toda, né? A nossa vida inteira. E seguir a Jesus é a única coisa que realmente importa para a gente. E finalmente, a gente precisa lembrar que Cristo é tudo que nós precisamos. Amém? Comprometa-se com a obra de Cristo. Não espere
Ele está te esperando para hoje. Grande abraço.